Olá, meu nome é Felipe Silva e vou falar um pouco sobre meu trabalho de iniciação científica, intitulado Inferência Causal com Análise de Classes Latentes, que teve a orientação da professora doutora Leila Morim. Esses são os principais tópicos desse trabalho. Então, nas mais diversas áreas do conhecimento, podemos estar interessados em estimar o efeito de variáveis não observadas, e com isso fornecer evidências causais desse efeito. Nesse contexto, nós sistematizamos metodologias que podem nos ajudar a integrar o uso de variável latente com o score de propensão. A análise de classes latentes é uma modelagem estatística que utiliza indicadores e construtos de natureza categórica para categorizar subgrupos mutuamente exclusivos de indivíduos com características semelhantes, conhecidos como classes latentes. Podemos representar graficamente na figura 1 uma variável latente hipotética através de estruturas geométricas, consideradas usualmente em modelagem de equações estruturais. Um importante pressuposto é o de independência local, ou seja, uma vez que você conhece a classe latente do indivíduo, os padrões de resposta observados são independentes entre si. A equação 1 representa o modelo de mensuração para a variável latente, que tem como parâmetros gama e ρ. Gama, no caso, é a prevalência nas classes e representa proporções de indivíduos que pertencem à classe latente. Já ρ são as probabilidades condicionais, que por sua vez correspondem às probabilidades de um indivíduo na classe C responder à categoria RJ. Em alguns casos, a gente pode também modelar através de covariáveis. E nesse caso, são incluídas no modelo de classe latente com o intuito de identificar quais características predizem um pertencimento nas classes, como é o caso da equação 2. Podemos estar interessados em inferir relações de causa e efeito entre variáveis, como mostra a equação 3. O efeito causal para a exomunidade da população é definido como um contraste entre duas respostas potenciais, onde a unidade foi exposta ao tratamento e o seu contrafactual. O modelo descrito pela equação 4 liga a variável aleatória observada com as respostas potenciais e estabelece que as respostas potenciais de um indivíduo não dependem dos valores de tratamento de outros indivíduos e que não há outras versões de tratamento. Como ilustra a figura 2, a associação não implica causalidade. Contudo, atendido a alguns pressupostos, podemos atribuir efeito causal a uma medida de associação. Quase que sempre as respostas potenciais não estão disponíveis. Esse tipo de problema é conhecido como problema fundamental da inferência causal, e para isso podemos recorrer ao cálculo de efeito populacional. Dois estimadores são bastante recorrentes, né, quando se trata de inferência causal para poder estimar esses efeitos, que é o ATE e o ATT. Contudo, tem que se levar em conta que para poder dar efeito causal precisa ser atendido a alguns pressupostos que vamos ver logo mais. O score de propensão é uma probabilidade calculada para cada indivíduo de receber um determinado tratamento, considerando suas características. É uma ferramenta importante para reduzir a dimensionalidade e o efeito de confundimento. O score de propensão equilibra as diferenças observadas entre os participantes do grupo controle e do grupo de tratamento. Se as respostas potenciais são independentes em relação ao tratamento dadas as covariáveis, então a atribuição do tratamento e os resultados potenciais são condicionalmente independentes dado o score de propensão. Como ilustra a figura 3, existe uma sobreposição da distribuição do score de propensão entre os diferentes grupos. Para comparar grupos tratados e não tratados utilizando o score de propensão, podemos recorrer a métodos. Um deles é o de pareamento. Nesse caso, é utilizado distância euclidiana ou de Mahalanobis, e existem dois métodos bastante comuns, algoritmos bastante comuns para o pareamento, que é o dos vizinhos mais próximos e o raio. No caso outro método é o de ponderação. Existe um método conhecido como ponderação pelo inverso de tratamento, que vai atribuir pesos a depender do efeito que você está interessado. E nesse caso ele pode ser sensível, né, ao valor atribuído, a pesos extremos. Diferente um pouco do que acontece com o método de pareamento, que acaba reduzindo, né, o número de observações. A fim de ilustrar o método, foi selecionada a Pesquisa Nacional de Saúde, com 60.202 participantes, 9 indicadores binários e 4 covariáveis. Como resultado,
caracterizamos 3 classes latentes. Podemos perceber na tabela 1 que, dado o sexo masculino, a chance de apresentar traços altos de depressão é de 0,34 em relação ao sexo feminino. Temos aqui que, na figura 5, que estimar o efeito de morar sozinho na depressão, traços intermediários em relação ao traços altos não apresentaram significância estatística. Como fruto desse trabalho, fizemos a apresentação em posters, construção de um relatório técnico, tutorial IR para a escola de propensão e o estudo de simulação estão sendo planejados para a próxima etapa desse trabalho. No canto inferior esquerdo você tem um site para mais informações e você pode apontar também o celular no canto inferior direito para acessar o site. Obrigado.